Sabe aquela situação cada vez mais comum de se pegar desabafando com o chatbot? Pois é, muita gente tem feito isso. Hoje a gente vai mergulhar a fundo nesse universo da inteligência artificial usada para autoajuda e se fazer uma pergunta que é essencial. O que acontece de verdade quando a gente confia nossos pensamentos mais íntimos a um algoritmo? E a pergunta que guia toda a nossa conversa hoje é exatamente esta aqui. Quando a gente interage com uma IA, a gente está diante de uma consciência que nos entende? Ou será que é só um espelho super sofisticado que apenas reflete e organiza aquilo que a gente mesmo já sente? Vamos investigar isso juntos. A ideia de ter uma analista no bolso disponível a qualquer hora do dia ou da noite é muito, mas muito atraente. E é justamente essa conveniência toda que tem levado um número crescente de pessoas a buscar na inteligência artificial generativa um espaço para reflexão pessoal. O apelo é inegável, né? Acesso imediato, 24 horas por dia, 7 dias por semana e, o que parece ser o melhor de tudo, sem julgamentos. Essa disponibilidade constante é um dos maiores atrativos. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer é o que, de fato, a gente está recebendo em troca? E aqui que a gente chega numa distinção crucial. Existe uma diferença, assim, fundamental entre o processo humano da psicanálise e o jeito que uma IA funciona. De um lado, a gente tem a busca por compreensão, do outro, pura e simples previsão. Vamos ver o que isso significa na prática. Na psicanálise, o trabalho se baseia na escuta, uma escuta atenta. Através do que se chama de livre associação, a pessoa é convidada a falar sobre absolutamente tudo que vier à mente, sem filtro, sem censura. É nesse discurso livre, que às vezes parece até meio caótico, que aquilo que estava escondido, o não dito, finalmente encontra um espaço para aparecer. Agora, a IA generativa, bom, a história é completamente outra. Não existe escuta, o que existe é cálculo. Usando modelos estatísticos e deep learning, ela analisa uma quantidade assim gigantesca de textos e prevê, matematicamente, qual é a próxima palavra mais provável para formar uma resposta que pareça coerente para nós. Olha, colocando lado a lado, a diferença fica cristalina. De um lado, na análise humana, a gente tem escuta, associação livre, a força do silêncio e, o mais importante, a busca por compreensão. Do outro lado, na IA, a gente tem cálculo estatístico, previsão de palavras e uma lógica linear. São processos que, na sua essência, não poderiam ser mais diferentes. Mas, se a IA não compreende de verdade, por que a interação com ela pode parecer tão profunda, tão reveladora? A resposta para isso está num mecanismo psicológico muito, muito poderoso. Um mecanismo que nos faz sentir compreendidos por um sistema que, na realidade, é incapaz de nos entender. A questão é exatamente essa. O que faz com que uma resposta que foi gerada por pura probabilidade estatística pareça tão empática, tão sábia? A psicanálise tem um conceito que nos ajuda a entender esse fenômeno de um jeito brilhante. O conceito-chave aqui é a transferência. De um jeito simples, é quando a gente projeta no analista a crença de que ele tem um saber sobre nós que nem a gente mesmo tem. É como se a gente entregasse a ele o papel daquele que sabe, o que na psicanálise se chama de sujeito suposto a saber. E aqui, gente, está o pulo do gato. Essa projeção não precisa de um ser humano do outro lado para acontecer. Quando um algoritmo nos dá uma resposta bem estruturada, que soa empática e convincente, ele pode muito facilmente ocupar esse lugar simbólico. E aí a gente passa a acreditar que a máquina sabe alguma coisa sobre nós. Olha só como a coisa acontece, passo a passo. A gente fala com a IA, ela devolve uma resposta que parece fazer todo sentido, e então, através do mecanismo da transferência, a gente projeta nela um saber. E o resultado? Uma poderosa ilusão de que estamos sendo profundamente compreendidos. E é aqui que a gente entra num terreno bem mais arriscado, o de depender dessa reflexão para um trabalho pessoal mais fundo. O que acontece quando o nosso confidente é, na verdade, um espelho perfeito que só reflete e organiza o que a gente já colocou ali? Essa citação resume o problema de um jeito fantástico. A IA não nos desafia com uma perspectiva que é de fato externa. Pelo contrário, ela pega as nossas próprias palavras, nossas crenças, nossos desejos e nos devolve tudo de forma mais organizada, basicamente confirmando o que a gente já pensa. No fundo, a interação corre o risco de virar só isso, o monólogo organizado. Não é um diálogo, não é um encontro com o outro. É uma conversa com a gente mesmo, com a mediação de um algoritmo que só deixa tudo mais polido e coerente. Sabe o que falta por completo nessa equação? A alteridade.
A alteridade é essa capacidade de reconhecer o outro como um ser radicalmente diferente, com sua própria história, seus próprios desejos, seu próprio inconsciente. É esse encontro com a diferença que permite uma transformação de verdade. E um algoritmo, bom, ele simplesmente não tem alteridade. Sem alteridade, os riscos são muito claros. A gente acaba reforçando nossos próprios padrões. E isso pode ser perigoso, porque muitas vezes o objetivo de uma análise é justamente quebrar esses padrões. O confronto some, a dúvida que nos faz crescer é eliminada, e a nossa complexa subjetividade corre o risco de ser reduzida a um simples conjunto de dados. Certo. Então, qual é o lugar da IA nisso tudo? Ela é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta poderosa, mas é fundamental entender onde fica a linha que a separa do trabalho tão delicado que é uma análise. Ninguém está negando a sua utilidade. A IA é fantástica para organizar informação, para automatizar processos e pode até servir como um primeiro ponto de apoio, um lugar para organizar as ideias. A capacidade dela de processar dados é sim revolucionária. Acontece que o trabalho com o inconsciente é de outra natureza. Ele não acontece na eficiência das respostas prontas. Ele acontece no silêncio, no desconforto que uma pergunta provoca, na presença de outro ser humano que escuta para além do óbvio, para além das palavras. E essa frase resume tudo de um jeito muito impactante. A tecnologia pode simular empatia, pode simular compreensão, mas ela não pode fazer aquilo que é essencial numa análise: sustentar a angústia. Estar ali, presente, com o sofrimento do outro, sem a pressa de resolver tudo imediatamente. E assim, a gente chega na nossa reflexão final. Num mundo em que a inteligência artificial oferece respostas imediatas para tudo, quem vai nos ajudar a suportar as perguntas que realmente importam? Aquelas que talvez nem tenham uma resposta fácil e que precisam de tempo, silêncio e presença humana para serem elaboradas. A resposta para isso, com certeza, não está em um algoritmo.